Olha que interessante, diz aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém o quê? Leproso. Quer dizer, ele tinha muito valor, era um homem que conquistava, era um homem querido pela sociedade, era um homem famoso, era um homem que tinha dinheiro, mas ele não tinha saúde, faltava para ele a saúde. Irmãos, e a nossa vida com Deus, nós não podemos ganhar nisso, naquilo outro e perder por outro lado. Não, com Deus nós temos que ganhar, ser vitoriosos por todos os lados, amém? Temos que ser vitoriosos em tudo, em todas as coisas, temos que ser mais do que vencedores. Então esse Naamã, ele estava leproso, aquela doença comia ele, consumia ele aos poucos, quer dizer, ele estava apodrecendo aos poucos, né? Era uma doença que comia a carne dele. Versículo 2: e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Escuta essa aqui, ó. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só, uma menina pregou para a mulher de Naamã. Ela foi usada para dar a palavra de fé para a mulher de Naamã, dizendo: tomara que o meu senhor estivera em Samaria, ou estivesse em Samaria. Lá ele iria encontrar um homem de Deus que o restauraria de toda a lepra. Perceba, quem pregou para a mulher de Naamã foi uma menina que tinha sido presa e colocada para trabalhar na casa de Naamã. Quer dizer, uma empregada lá, empregada não é escrava, porque ela não ganhava para fazer aquele trabalho, era uma escrava, e ela foi usada para dar a palavra. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa ela vem na igreja, e se não é, vamos dizer assim, o missionário R.R. Soares está pregando, a pessoa ela não acredita. Se não é o pastor tal, ela não acredita, ela só acredita no pastor fulano de tal que prega. Irmão, quem Deus colocar aqui para pregar, você pode ouvir a palavra de Deus, vai sair da boca dessa pessoa, vai abençoar a sua vida. Então nós temos que quebrar esse negócio de que não, é só o fulano. Não, Deus vai usar quem Ele quiser. Ele usou até a mula, usou ou não usou? Se Ele usou a mula, quem é que Ele não vai usar? Ele usa qualquer um. Ele usou uma mula para falar com Balaão. Se Ele usa uma mula, será que Ele não pode usar, né, qualquer pessoa? Ele pode usar, pode usar. Como teve uma mãe que uma vez veio falar comigo aqui, e ela disse: eu vim para a igreja por causa da minha criança, que ficou dizendo na minha cabeça: vamos para a igreja, mamãe, vamos para a igreja. Quer dizer, que a criança foi usada para pregar para a mãe que ela tinha que vir para a igreja. Quer dizer, por isso a mãe veio. Então nós precisamos dar crédito à palavra de Deus que é pregada. Não é o pregador em si, mas é a palavra que é pregada, porque senão vira até uma idolatria. A pessoa está adorando o pregador, acha que é ele, não é Deus na vida dele. Se não for Deus, tira Deus, ele não é nada. Sem Deus nada somos neste mundo. Sem Deus nada poderemos fazer. Uma vez uma vovozinha veio falar comigo: porque é Deus no céu e o Senhor na terra. Eu falei: a senhora no inferno. Por quê? Quer dizer, era Deus no céu e eu na terra. Peraí, Deus é no céu e na terra, é ou não é verdade? Ele tem todo o domínio no céu e aonde? Na terra. Eu sou um servo de Deus. Eu estou aqui porque Deus me chamou e eis-me aqui. Mas não só eu, todos que aqui estão, foi Deus que chamou. Não foi o capeta que chamou eles. Porque o capeta não ia chamar eles para fazer a boa obra, para fazer a obra de Deus.
Quem os chamou foi Deus. Então qualquer um deles, qualquer obreiro, qualquer um que chegar aqui e pregar, entendeu? Pode ouvir a palavra, aquela palavra que for pregada vai ser a semente que vai germinar a vitória que você precisa. Então nós temos que aprender a ouvir. Essa mulher de Naamã, ainda bem que ela ouviu aquela menina. E o Naamã, que era um homem tão importante, também deu crédito à palavra daquela escrava. Olha só, ainda bem que ele deu crédito, né, o que aquela escrava, o que aquela menina falou. Ele tanto que deu crédito que ele foi buscar uma maneira de chegar em Samaria. Está aqui o versículo 4. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim assim falou a menina que é da terra de Israel. Quer dizer, o Naamã foi lá falar com o seu superior, com o rei, né? E disse: olha, rei, assim assim falou a menina que é lá da terra de Israel. Quer dizer, nem o Naamã escondeu de quem ele tinha ouvido aquela palavra, aquela dica de vitória, porque seria para ele uma vitória, ele ser curado daquela doença. Era uma vitória em cima da doença. E ele não escondeu, ele falou para o rei: olha, rei, a menina que nós prendemos, que veio, né, lá da terra de Israel, ela falou assim, assim. E até o rei deu crédito. O rei poderia ter dito: a palavra é boa, tu vai ouvir a conversa fiada dessa menina? Mas até o rei deu valor o que aquela menina pregou, o que aquela menina falou. Está aqui, ó, versículo 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. Você vê que ali teve que ter uma ligação, podemos dizer assim, política, né? Porque um rei mandou uma carta para outro rei, para, de alguma forma, receber o Naamã, né? O Naamã estava saindo da Síria e indo para Israel. Tenta hoje sair da Síria e entrar em Israel, você é fuzilado, você não entra, não vai. E vice-versa, tenta sair de Israel e entrar na Síria, a fronteira lá está em constante conflito, sabe? Constante conflito. Você vê os caças da Força Aérea Israelense voando na região, é direto, né? O equipamento antimíssil, né, fica ali direto posicionado para, se houver algum conflito, ter uma defesa, sabe? Então, como que ele ia entrar sem ter uma liberação? Então foi primeiro enviado uma carta para que aceitasse, permitisse a entrada de Naamã. Só que na carta, o rei da Síria, ele escreveu o seguinte para o rei de Israel: olha, receba aí o Naamã para que você cure ele. Mas o rei de Israel não tinha poder para curar ninguém. E aí a carta chegou, e ali foi um rebuliço. Olha só, versículo 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Quer dizer, o rei se sentiu afrontado com aquela carta. Ele falou: que negócio é esse? Como é que o rei da Síria me manda uma carta dizendo para eu curar o servo dele? Eu sou Deus? Quer dizer, ele está querendo me colocar como um Deus? Isso para mim vai pegar mal diante de Deus? Eu não sou Deus. E ali o rei de Israel ficou bravo com aquela situação. Quer dizer, aí você vê que é o seguinte: o diabo já queria atrapalhar a grande vitória que viria da boca daquela menina que falou, estava presa na casa de Naamã. Então você vai ouvir a palavra aqui que é pregada por mim, por qualquer outro. Essa palavra vai lhe conduzir à vitória. Agora, nesse caminho em direção à vitória, você vai enfrentar obstáculos. Barreiras vão aparecer. Dificuldades vão surgir, mas você não deve parar a sua caminhada. As dificuldades estão aí para serem enfrentadas, superadas.
Nós não podemos jamais parar. Diga: eu não posso parar. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: você não pode cochilar não, irmão. Tem gente que está cochilando. Você já acordou, rapaz, não cochila agora não. Não, ministro, é porque eu não dormi a noite. Pois é, você já ficou a noite toda sem dormir, fica mais um cadinho aí sem dormir, né? Um pouquinho sem dormir. Lá em Minas Gerais fala um cadinho, né? Fica mais um pouco aí sem dormir, tá? Você vai sair daqui vitorioso, chegar em casa, tu vai bater aquele pratão do almoço e vai dormir com a beleza. Mas vamos lá, versículo 8, não é isso? Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Quer dizer, não é o profeta que cura, mas o profeta profetiza a cura, a bênção. Então, o homem de Deus, o Eliseu, falou para o rei: o rei, deixa ele vir a mim. E todo mundo vai saber que aqui em Israel tem gente determinada. Tem gente que profetiza e o que nós profetizamos acontece. Então pode permitir ele vir a mim. Versículo 10. Então Eliseu, 9, né? Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de quem? De Eliseu. Quer dizer, o Naamã era um homem tão próspero, tão rico, que ele chegou com uma equipe, uma comitiva, e ele no seu carro. Claro que não eram os carros de hoje, né? Era um carro puxado a alguns cavalos, né? Hoje são muitos cavalos que puxam um carro, né? São, sei lá, 80 cavalos, 70, 200 cavalos, e assim vai, né? Está lá no motor, né? Comparado com cavalos. Então, ele chegou, né, com aquela comitiva, um negócio que chamava atenção, parou na porta da casa de Eliseu. Versículo 10. Então Eliseu lhe mandou quem? O mensageiro. De novo, perceba. Primeiro, ele recebe a direção vindo da boca de uma escrava. E depois ele recebe o remédio da boca de um auxiliar. Por isso que eu digo, nós temos que valorizar a palavra que é pregada. Não importa quem subir aqui, pode dar ouvidos que aquela palavra, ela não vai voltar vazia. Não vai voltar. Mas tem gente que é bobo. Chega na igreja, lá em São Paulo mesmo, eu já vi isso acontecer. Quando eu passei lá em São Paulo, dia de sábado, ia lá e tal, participar também das reuniões, e eu vi isso acontecendo. Quando não era um missionário pregando, tinha gente que ia embora. Hoje não é um missionário, ia embora. Mas tinha gente que quando era um missionário também ia embora, porque gostava só do pastor Jaime pregando. Quer dizer, aí a pessoa está indo na igreja por causa de quem? Do homem. E nós temos que estar na igreja por causa da palavra de Deus. É a palavra de Deus. Claro, a pessoa pode ter alguma afinidade, gostar do jeito do outro, não sei o quê, mas a palavra é que é o mais importante. Amém, pessoal? Às vezes a pessoa gosta de uma comida, né, mais temperada, com mais sal e tal, mas é a comida que vai lhe sustentar. Não é o tempero, é a comida. Sabe? É claro, às vezes você gosta de uma pimentinha e tal, a comida mais apimentada. Outros gostam da comida, né, com menos sal ou sem sal nenhum, insossa, né? As comidas de hospital. Mas tudo é comida. Com tempero ou sem tempero, quando você colocou para dentro, ela vai sustentar. Vai ou não vai? Assim é a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aí? O que importa é você ser sustentado. O Senhor é o meu pastor e nada, é Ele que não vai deixar faltar para você a palavra. Aí o Naamã chega lá, né, com aquela panca toda, o cara famoso, cheio de grana, mas doente, na casa de Eliseu. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Tu vai lavar no Jordão 7 vezes. Foi o que o auxiliar disse. E você vai ficar purificado. Olha que trabalho de fé ele deveria realizar.
ele tinha que se banhar no Jordão, dali 7 mergulhos. Aí você me pergunta, ministro, mas a água do Jordão cura? Não cura ninguém, porque se curasse, tudo que é doente ia fazer caravana para ser curado lá no Jordão. Pessoa que gasta aí 20 mil, 30 mil, né, com tratamento, né, gastaria lá 10 mil num pacote de viagem e ia lá para Israel ficar lá tomando banho, dormindo lá na água do Jordão. Mas não cura. Ministro, por que então que foi mandado ele ir no Jordão? Porque um ato de fé é isso. É você agir, fazer algo crendo que naquilo ali Deus operar. E Deus opera naquilo ali, pronto. É um ato de fé. Como nós temos entregado aqui a água ungida, a água abençoada, e temos dito, leva, usa, que Deus vai operar. Você usa crendo, Deus opera. Agora, se você usa sem crer, Deus não opera. Porque água mineral, por água mineral, você tem em qualquer lugar, você vai num boteco ali e compra água mineral. Todo canto tem. Mas a água mineral, sem ter um propósito de fé, ela vai ser apenas para matar a sede. Mas a partir do momento que você colocou um propósito de fé, ali vai mudar a sua vida. Diga glória a Deus. Como no culto passado, sexta-feira agora, eu mostrei o seguinte, que o homem de Deus, o próprio servo de Deus, o Eliseu, ele foi atender uma senhora viúva que estava numa situação horrível, endividada. Ela tinha 2 filhos e ia perder os 2 filhos, porque o credor chegou e falou assim, olha, eu vou levar seus 2 filhos como pagamento. Então, a vida daquela mulher estava destruída. Ela já não tinha o sustento, que era o marido que sustentava, ela não tinha sustento. Naquela época a mulher trabalhava de graça, a mulher passou a ganhar dinheiro de um tempo para cá, né? Então ela não tinha quem sustentasse a casa, ficou devendo. E ia perder a esperança de um lucro futuro. Por quê? Porque os filhos dela crescendo, amanhã iriam trabalhar e trazer lucro, dinheiro, recurso, sustento para casa. E ela ia perder os 2 filhos. Já não tinha marido, já não tinha um sustento e perderia um sustento futuro. Perderia um lucro futuro. Resultado, ela foi falar com o homem de Deus. A situação dela estava tão brava que o Eliseu olhou para ela e falou assim, mas o que eu vou fazer pela senhora? Quer dizer, ele não podia pagar as contas dela. Ele não iria casar com ela para assumir a despesa. E agora? Aí ele pergunta para ela, vem cá, o que a senhora tem em casa? Ela falou, a tua serva tem, não tem nada. Aliás, o que eu tenho é uma botija de azeite. Quer dizer, ela tinha dito que não tinha nada, depois ela fala, eu tenho só uma botija de azeite. Mas porque aquela botija de azeite não era nada para o caso dela. Aí o Eliseu falou assim, olha, a senhora vai na sua vizinhança, pega bastante vasilhas vazias, coloca dentro da sua casa essas vasilhas vazias, fecha a porta, só fica a senhora e seus filhos, não deixa ninguém de fora entrar para não atrapalhar, não tirar a senhora do propósito, né? E você sabe, a pessoa quando chega de fora vem dando pitaco, é assim ou não é? Vem dando os palpites, e se você ouvir os palpites dessas pessoas, você sai do propósito que foi proposto. Então, às vezes, na vida, nós temos que fechar a porta. Ou seja, parar de ouvir o que as pessoas vão falar. Nós temos que ouvir a palavra de Deus apenas que foi pregada para a nossa vida, amém? Só a palavra de Deus. Então, ela obedeceu, foi lá, pegou as vasilhas, colocou dentro da casa dela, e o homem de Deus falou, com aquela botija de azeite, a senhora vai encher todas as vasilhas. E ela acreditou, fez esse ato de fé. E quando ela virou a botija de azeite, o azeite não parou de cair. O milagre foi acontecendo. E ela foi enchendo uma vasilha, 2, até que ela encheu todas as vasilhas. Mas perceba, o mesmo azeite que não resolvia nada, depois de um ato de fé, aquele mesmo azeite foi a solução. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Aquele azeite já estava na casa dela, não resolvia nada. Mas depois que ela foi levada a ter uma atitude de fé, com aquele azeite, aquele mesmo azeite, o milagre Deus fez. Então a água do Jordão não cura ninguém, mas o Naamã descendo aquelas águas na fé, peraí, o homem de Deus mandou eu fazer isso, e eu creio que eu vou ficar curado, e ali mergulhasse as 7 vezes, ele seria curado. Mas se você chegar lá por chegar, não vai ser curado, não é assim que acontece.
Então, ele recebe essa orientação para descer no Jordão. Versículo 11, né? Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá e pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Quer dizer, ele ficou indignado, ele não gostou do que ele ouviu. Ele não aceitou aquilo, mas aquilo era a solução. Aquele era o propósito. E o propósito, ele é lançado para abençoar. E você precisa, meus irmãos, meu irmão, você precisa aceitar. Porque aquilo vai te abençoar. Ah, mas eu não quero. Não é uma questão de, eu não concordo, eu não aceito. Você precisa entender que é aquilo ali que vai te ajudar. E a pessoa, quando ela tem a sabedoria, ela não larga a oportunidade que é dada. Mas quem é que larga? O que falta saber, o Naamã faltava nele sabedoria. Sabedoria para entender a maneira de Deus agir. E a Bíblia diz: o meu povo tem sido destruído porque falta o quê? Porque falta sabedoria. Quer dizer, ele ignorou aquilo que foi passado. E a pessoa vem na igreja e ignora o que é feito, o que é realizado, o que é anunciado. É claro, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Ministro, eu posso fazer o que eu quiser? Pode. Teve um que perguntou para o pastor: pastor, se eu quiser tomar umas cachaças, eu posso? O pastor falou: pode. E se eu quiser dar umas adulteradazinhas, posso? Ele falou: pode. Falou: pode, pastor? Pode, irmão. Pastor, se eu quiser roubar um pouquinho, posso? Pode. Se eu quiser matar, derrubar um inimigo meu, posso? Pode. Aí o irmão falou: mas pastor, o que eu não posso então? O pastor falou: só não pode ir para o céu. Você pode fazer o que você quiser, só não pode ir para o céu. Quer dizer, você vai para a perdição eterna, para o sofrimento eterno. Então, as pessoas às vezes ficam nessa rejeição às coisas de Deus. Irmão, nós temos que rejeitar o diabo. As coisas de Deus e a Deus nós precisamos nos sujeitar. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, você tem que ter essa inteligência para fazer isso. Por quê? Porque as coisas de Deus não são forçadas. Não é forçando. Não é no cabreço, é na fala. Não é na coleira, é na fala. Só falar. Você tem a sabedoria, você vai aceitar aquilo, vai seguir, pronto. Não tem que botar cabreça em ninguém. Não tem que obrigar ninguém a nada. A pessoa, quando tem a mente aberta, ela já vai entendendo: é isso que eu vou fazer, é pela fé, Deus vai me dar a vitória. E a pessoa segue naquela determinação. E vem gente para criticar, para zombar, para dizer que você foi doido depois que foi para a igreja. Vai ter gente que vai dizer: mas isso não tem condições. Porque isso é impossível. Mas você tem inteligência, né? Você entendeu que agindo na fé, as pessoas realmente vão lhe criticar. Porque você não vai agradar o mundo, você vai agradar a Deus. Quem age pela fé, agrada quem? A Deus. A Deus. Então Naamã estava ali, gente, com a oportunidade de ser curado, de ser liberto, mas ele ignorou. E quantos ignoram? É aquela pessoa que não quer perdoar o seu próximo. Tem lá uma mágoa, um ódio no coração, porque o fulano fez isso comigo. Ele já fez, não já fez? Pronto, então larga para lá, perdoa, já fez mesmo. Águas passadas não movem o quê? Moinhos. Por isso que sua vida fica parada, que você está pegando esse passado para querer viver com ele. Larga isso para lá, larga de ser bobo. A Bíblia diz o que é perdoando, que se é perdoar. Teve um que perguntou para Jesus: Jesus, nós temos que perdoar quantas vezes? Jesus falou 70 vezes 7. Não era só 70 não, 70 vezes dá quanto? 490. Não, ministro, então o fulano já extrapolou, que eu já perdoei ele 500 vezes. Mas é 490 vezes por dia. Aí o cabra coça a cabeça e fala assim: ô gente,
Então eu não vou ficar nunca contra a pessoa. É isso mesmo. Nunca tenha nada contra ninguém. Você vai ter o coração mais leve. Tu vai botar a cabeça no travesseiro, vai dormir, que é uma beleza, tranquilo. Quando vê aquela pessoa, você vai, isso aí já passou, já superei isso, já venci isso. Agora, aquele que está magoado, chateado com alguém, misericórdia. Quando ele lembra da pessoa, na hora de dormir, pronto, ele não dorme. É a noite toda rolando na cama. Que desgraçado vai morrer, que miserável. Tomara que ele tenha, esse carro atropele ele. Vai ver comigo, eu vou esganar ele. Vai ver, ela vai ver comigo. Aí fica a noite toda tramando, olha, a mente diabólica. Né? Se vê a pessoa de dia, nossa, coça o corpo inteiro, a cabeça dói. Meu dia hoje não está bom, não chega perto de mim não, menino. Aí briga até com as crianças dentro de casa. Pare com isso. Nunca tenha nada contra ninguém. Perdoe todo mundo, limpe o coração. Porque a palavra de Deus ensina, é perdoando que se é perdoado. Você precisa do perdão. Então perdoe. Você vai ter sempre o perdão na sua vida. Diga glória a Deus. Nunca vai lhe faltar o perdão. Mas tem gente que está ignorando isso. Porque o ministro não estava lá para ver o que o fulano fez comigo. Eu não estava e nem queria estar. Entendeu? Agora, perdoe. A palavra de Deus ensina que é para perdoar. Vamos perdoar. A palavra de Deus ensina a pessoa a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que às vezes não quer. É só dizimista, oferta ele não dá um tostão. Ele só devolve o dízimo, a oferta não devolve. Mas a palavra de Deus ensina que é importante. Isso não é para a igreja ganhar dinheiro, porque a igreja não ganha dinheiro, a igreja só gasta dinheiro. Porque as despesas que nós temos para manter tudo funcionando, a programação do rádio, da televisão, no mundo inteiro, nós só gastamos. Isso aqui, se você não sabe, é uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, nós não ganhamos nada, nós não temos lucro, nós só temos despesa. Nós não vendemos nada. É diferente do supermercado ali que você entra, você vai deixar um dinheiro lá, você vai comprar alguma coisa, ele vai ganhar, ele vai ter lucro, ele vai apurar um dinheiro em cima daquela mercadoria que ele vendeu. Aqui nós não temos lucro, nós só temos despesa. E o dízimo e a oferta serve para quê? Para pagar essas despesas. É sustento da obra de Deus. O dizimista, o ofertante, ele é um coluna. A coluna sustenta o prédio. Quer dizer, você sendo um dizimista e um ofertante, você é um coluna da obra de Deus. Você sustenta isso. Assim como você está aqui hoje dentro desse lugar, ouvindo essa palavra, ou assistiu o programa na televisão, porque tem pessoas que patrocinam, que sustentam, você hoje deve também começar a sustentar essa obra. Ministro, e o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar muito. Só de deixar de perder já é um grande ganho, porque Deus vai repreender o devorador. Amém? E o dinheiro que ficar na sua mão, Deus há de abençoar. Você vai ver que você não vai ter falta de nada. Prova disso é aqueles que já aceitaram ser dizimista e ofertante, eles não reclamam. Você pode observar, você nunca vai ver um dizimista e ofertante reclamando. Só reclama de dízimo e oferta quem não é dizimista e não é ofertante. Engraçado, a pessoa não é, ainda fala mal, reclama. Quer dizer, ele não tem nem motivo de falar nada, porque ele não é. Mas fala mal. Não, porque isso aí não tem condição, mas ele nem é dizimista. Comece a ser dizimista, você vai ver que, meu irmão, vale a pena, porque a palavra de Deus é verdadeira. Quem devolve o dízimo, Deus repreende o devorador. Através da sua oferta, Deus vai multiplicar o que é seu. Pois é dando que se recebe, a pessoa, ela planta, ela vai colher. Mas se ela não plantar, ela não colhe. Agora, você tem que ser dizimista e ofertante, não é porque o pastor está falando e tal. Você tem que ser dizimista e ofertante, é porque você está entendendo que a palavra de Deus ensina que é assim, e se você é inteligente, você vai seguir o que Deus está ensinando na palavra dele. Tem que ter sabedoria para pegar as coisas de Deus para a sua vida, que isso vão te abençoar. Tudo que é de Deus é para bem, e tudo que é do diabo é para quê? Para atrapalhar, para destruir. E você vê que o diabo, ele sempre quer imitar Deus, né? Por exemplo, Deus criou a água refresca. É ou não é verdade? Olha só, transparente.
sustenta o corpo, né? Porque você bebe água, o corpo precisa muito de água. Você pode ficar mais tempo sem se alimentar, mas sem líquido não fica. Aí o diabo, querendo imitar, criou a água ardente que desce queimando. É ou não é verdade? Querendo imitar, só que a imitação dele deu errado. Desce queimando. Pastor Lúcio que o diga, era conhecido como pinga. Tomava era água ardente. Ele não bebia água assim, né? Ele bebia era água ardente. Por quê? Porque o diabo estava no couro dele. Mas ele foi liberto e hoje ele não quer saber disso mais. Amém, gente? Hoje ele está abençoado. Mas vê que o diabo, ele quer imitar as coisas de Deus. Ele queria ser mais que Deus, foi ou não foi? Ele queria ser mais que Deus. Queria ser maior do que o Senhor. Então aqui o Naamã, ele ficou indignado. E eu observo que às vezes tem gente que vem na igreja e ele sai indignado. Você tem que sair feliz. Eu, desde o dia que eu entrei na igreja a primeira vez, eu tinha 9 para 10 anos de idade. Até hoje, eu estou na igreja, eu recebo a palavra de Deus na igreja, é só alegria. Porque eu sei que aquela palavra vai me abençoar. Ela é alimento, ela é sustento. Ela é o rumo que eu preciso. Eu entrei com 9 para 10 anos de idade, eu era criança, mas eu tinha uma mente que eu pensava em resolver os problemas lá de casa. Já viu aquelas crianças que parece que é adulto? E tem gente que parece que a mente dele vai desenvolvendo mais rápido e quer resolver as coisas, né? Muitas vezes eu não pensava em brincar, eu pensava em resolver as coisas de dentro de casa. E eu entrei e ouvi a palavra a primeira vez. Dali em diante, estava eu na igreja, firme e forte, e estou até hoje. E foi a melhor coisa que eu fiz. E tudo que eu ouvi até agora só me trouxe alegria, porque a palavra de Deus, ela é importante para a nossa vida. Ela ajuda, ela levanta, ela esclarece, ela dá aquela acordada na pessoa, né? Versículo 12, não é isso? 12. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damascos, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Quer dizer, aí depois ele até aceitava mergulhar, mas não no Jordão. Porque o Jordão é um rio de água suja, barrenta, né? Ele falou assim, poxa, eu não posso mergulhar no Abana ou no Farpá, que são rios de águas cristalinas. É como se mandasse ele mergulhar aqui no Rio Negro, a água é negra, é escura, não é assim? É escura. Aí você vai lá onde tem, parece que tem um lugar aí que tem a água mais clara, tem ou não tem? Onde é que tem água clarinha aí? Hã? Solimões é mais clara? Barreto, mas um lugar que a água é transparente, nas cachoeiras. Pronto, ele queria ir num lugar mais chique. Por quê? Ele era chique. Ele falou, mas logo no Jordão, aquele rio lá, eu não posso ir no Abana, no Farpá, daqui, ó, que são rios, né, com as águas mais limpas, né, no Abana ou no Farpá. Versículo 13. Então, chegando-se a ele os seus servos. Gente, perceba que até agora só quem falou com Naamã foi gente, assim, considerado pela sociedade, gente lá de baixo. E às vezes a pessoa despreza. Primeiro quem falou foi a escrava. Depois quem falou foi o auxiliar do homem de Deus. Quer dizer, era alguém que estava abaixo do homem de Deus, na hierarquia. Era alguém que levava o recado que o homem de Deus, né, passava. Quer dizer, o homem de Deus era o cabeça, ele simplesmente transmitia a mensagem. Era um porta-voz, era um papagaio, entendeu? Era isso. Aí, ouviu desse, agora o Naamã ouve os servos dele falando com ele. Ó. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram, meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Traduzindo para o nosso português, linguajar natural, os servos de Naamã chegaram para ele com todo jeito, né? Chamaram ele de pai. Ô, nosso pai, porque qual é o pai que vai matar o filho, né? Eles pensaram logo, vamos chamar ele de pai, que pelo menos ele não arranca a nossa cabeça.
porque o servo chamar a atenção do Senhor, pô, complicado, né? Então eles chegaram bem mansinho, ô nosso pai, já, aí ele já derreteu o coração, né? Poxa, eles gostam de mim, me tem como um pai. Olha, o que o homem de Deus, né? Se o homem de Deus tivesse pedido para o Senhor fazer algo difícil, o Senhor não faria? Pois é, o que ele pediu é tão fácil. É só o Senhor ir lá e mergulhar 7 vezes, vai ficar bom. Aí foi que a ficha caiu. Aí foi que ele despertou. E tem gente que precisava despertar aqui, para perdoar. Precisava despertar para ser dizimista, para ser ofertante. Precisava despertar para vir na igreja, ouvir a palavra de Deus que é pregada. Não importa quem vai subir aqui para pregar. Abra a Bíblia e presta atenção, que Deus vai te abençoar através daquela palavra que vai ser ministrada. Aceita, a vitória vai chegar para você. Diga glória a Deus. Bata o pé no chão e diga: a vitória vai chegar. Vai chegar. Então você precisa deixar a ficha cair, ou seja, compreender isso para a sua vida ser melhor. Você resolver esses problemas que estão aí. O Naamã foram necessários 3 pessoas lá de baixo para falar com ele, que era alguém lá de cima, que ele era um camarada de destaque na sociedade. Mas Deus usou todas as pessoas lá de baixo. Nem o homem de Deus, o Eliseu, que era um homem famoso, o Eliseu tinha entrada com o rei também. Quer dizer, então ele era uma pessoa de posição, né, que estava lá em cima na hierarquia. Nem o Eliseu foi lá falar com ele. Mandou o recado. Já era para tratar esse lado de Naamã. E Deus está tratando esse lado seu hoje. Do orgulho, do eu não perdoo. Eu não aceito, não, eu não vou ofertar, eu não vou dizimar. Não, porque eu não vou assistir o culto hoje porque é o fulano. Essa palavra é para tratar esse lado seu, para você sair daqui melhor. Diga glória a Deus. Sair daqui mais humilde, amém? Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: seja mais humilde, irmão. Porque tem gente que acha que ser humilde é andar rasgado, né? Mal arrumado. Não, isso aí já é espírito de mulambo, Exu mulambo. É um Exu chamado Exu mulambo, espírito de miséria. Que a humildade é para ouvir a palavra de Deus que é pregada. Ouvir, entender ela, aceitar ela para a sua vida. Diga glória a Deus. Eu conto que quando teve uma fase na minha vida, eu ainda era de menor, mas já fazia a obra de Deus. Tinha saído do interior e tinha ido para a capital. Eu estava no interior, ainda morava com os meus pais, eu tinha tudo. Roupa lavada, comida na mesa, não me faltava nada. Quando eu fui fazer a obra de Deus, tudo ali por amor, voluntariamente, fui para a capital. Às vezes faltava comida para comer. Não tinha uma roupa para vestir, a camisa já estava meio assim, já esfarelando o colarinho. Tinha que lavar ela de noite, botar de trás da geladeira para secar, para usar no outro dia. Sabe? Não é que minha família, meu pai não tinha recurso, é porque uma vez eu fui falar com meu pai, só podia me arrumar. Ele falou: se vira. Quando ele falou aquilo, eu falei: não, eu vou me virar, não vou nunca mais pedir nada para meu pai. Por quê? Porque realmente Deus, eu tenho que me virar, eu entreguei minha vida para Deus, Deus vai me abençoar. E naquela situação, sabe? Sapato furado que dava um chulé do diabo, que nem eu aguentava. Era à noite, eu colocava ele do lado de fora da janela e fechava a janela para não entrar. Já tinha um buraco assim, quando chovia então, era um Deus nos acuda, porque ficava cheio d'água, parava a chuva, secava a rua, o sapato continuava molhado. Era uma situação brava. E aí quando conseguia ali alguma coisa de comida, ia fazer o almoço, eu ia lá fazer no fogão, cozinhar e tal. Quando acabava de fazer a comida, já estava na hora do culto da tarde, não dava para comer. Aí eu deixava a comida pronta, ia lá abrir o culto para o pastor, auxiliar o pastor. Aí no final tinha gente que queria atendimento, aí lá para as 3 e pouco, 4 da tarde, é que eu ia almoçar. Quando eu chegava lá, cadê a comida que eu tinha feito? Não tinha mais. Já tinha chegado alguém comido, às vezes o filho do pastor ia lá e comia, eu, pronto, ficava na minha. Naquela época eu era magrinho,
magrinho. Parecia o vento levou. Batesse um pé de vento, carregava. E aí, várias outras lutas. E você sabe, na vida nós temos lutas. Há momentos que pensamos em parar. A verdade é essa. Todo mundo, nós somos seres humanos. Quem é ser humano aí? Mas nós temos que aprender a ouvir Deus. Porque até nessas horas que você pensa em parar, pode ter certeza, tudo aquilo ali que você está passando é a prova da sua fé sendo provada. Aí teve um dia que eu pensei comigo, eu vou embora para minha casa. Quando for amanhã de manhã o pastor chegar na igreja, eu vou entregar a chave para ele, vou dizer, pastor, estou indo embora para minha casa, muito obrigado. Não ia desviar não, ia servir Jesus lá na minha cidade, voltar para o conforto, né? Aí, como sempre fui trabalhador, abri a igreja, era de costume sempre lavar a igreja, a gente lavava umas 4 vezes a porta da igreja, na avenida passava muito caminhão de minério, então vinha aquele pó preto que sujava muito, muito mesmo. E ali a gente, né, sempre lavava, eu tinha outra equipe, a gente fazia as escalas, né? E nesse dia, na minha escala, eu fui, lavei a porta, estou lá cedinho na porta da igreja, estava meio frio. Aí vem uma senhora puxando um carrinho de feira com um pano enrolado na cabeça, com as vovozinhas. E nesse dia eu ia embora, estava decidido. Ela me chamou, meu filho, vem cá. Eu fui falar com ela, nunca tinha visto essa vovó. Pois não, senhora, o que a senhora deseja? Achei que ela ia perguntar o horário do culto, ou pedir uma oração, perguntar alguma coisa da Bíblia. Ela olhou para mim assim e falou assim, não desista não, que Deus tem uma obra na sua vida. Aleluia. Aquilo ali, eu desabei a chorar. Eu aprendi a ouvir uma vovozinha, Deus usou. Eu entrei para a igreja, me ajoelhei no altar e falei, Deus, me perdoa, eu não vou desistir. E hoje eu estou aqui pregando para vocês. Amém, pessoal? Agora a gente tem que saber o quê? Ouvir. Eu poderia ter desprezado essa mulher, eu nem conheço ela. Era uma vovozinha que falou comigo. E Deus usou uma mula para falar com Balaão. Então nós temos que tratar esse lado de aprender a ouvir. A Bíblia diz, tardio no falar e breves no quê? No ouvir. Breves no ouvir. Vocês desculpem aí que tem hora que dá um nó na garganta, viu? A gente lembra de algumas coisas que... E eu lembro disso é um choro, mas é um choro da alegria, porque eu vejo que tudo aquilo realmente foi bom eu ter passado. Que aquilo me preparou para valorizar cada momento nos dias de hoje. Que a pessoa, ela passa as lutas, lá na frente ela dá valor. Diga glória a Deus. Lá na frente ela não vai vacilar, porque antes dela vai vacilar, ela vai lembrar de tudo que ela passou para chegar onde ela chegou. E ela vai dizer, não vou jogar fora. Eu sei o quanto que eu lutei, então eu vou honrar o meu Deus. Diga glória a Deus. Então, irmãos, o Naamã, os servos dele chamaram a atenção dele, e diz no versículo 14, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Olha só, quase que ele volta para casa doente. Não volta para casa com esse problema, não. Não volta para casa com essa derrota, não. Não volta para casa com esse pecado. Não volta para casa com essa mágoa, com esse ódio, com essa infidelidade, não. Volta para casa com a sua bênção hoje, com a sua vitória, com o seu milagre. Volta para casa com perdão dentro do seu coração, com amor, com alegria, com a paz, com a prosperidade, com a proteção nas suas finanças. Volta para casa com a sua vitória. Agora, só depende de você aceitar. Você permitir que essa palavra, ela entre na sua vida. O Naamã resolveu permitir que aquela palavra entrasse na vida dele. Você vê que ele viveu aquela palavra, ele mergulhou no Jordão 7 vezes, ele não queria, mas ele fez bem. E às vezes você não queria perdoar, vai lhe fazer tão bem
tão bem que o seu choro lá na frente vai ser o choro do alívio, o choro da alegria, o choro da felicidade de dizer: Deus, eu precisava estar na igreja aquele dia, ouvindo aquela, só precisava me tratar nesse lado, porque olha, eu estava mal, e glória a Deus que você veio. Talvez você está aqui hoje, você nem ia vir nessa igreja hoje, mas alguma coisa falou, mexeu com você, você veio, ou nem ia vir nessa reunião, sabe? Mas Deus está me usando agora nessa reunião para te dar essa palavra, para te abençoar. Seja humilde e aceite, e volte para a sua casa hoje com a sua vitória, com a sua bênção. Diga glória a Deus, diga obrigado, Senhor. Pode aplaudir a Ele bem forte, que Ele é maravilhoso, aleluia. Glória a Deus, amém? Glórias ao Senhor, amém, gente? É muito forte, nós temos que aprender a ouvir e aceitar. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Fica de pé, por favor. Você vai pensar tudo aquilo que você precisa melhorar, mudar. Mude agora, faz esse compromisso. Deus, de agora em diante eu vou ser diferente, eu vou viver essa palavra que eu ouvi aqui hoje. Coloca a mão no coração, fecha os olhos. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei, como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só para servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só para te adorar, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã, no teu. Oh, peça para Ele de novo: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica-me, eu quero ser limpo como Naamã, no teu. Ah, meu Deus, e que essa palavra que foi pregada aqui hoje, meu Deus, ela veio para tratar cada um de nós. Ah, meu Deus, para nos ensinar que não adianta nós ficarmos nesse orgulho de negarmos, meu Deus, isso, aquilo, outro, aquilo que precisamos fazer. Não adianta nós negarmos, porque isso vai só fazer mal. Se a tua palavra nos ensina a perdoar, não adianta nós negarmos o perdão. Se a sua palavra nos ensina, meu Deus, a amar, nos ensina, meu Deus, a unir, a ter união, nos ensina, meu Deus, a dizimar, a ofertar, a perseverar, a congregar. Meu Deus, não adianta nós ficarmos negando essas coisas, não adianta deixarmos o nosso orgulho, o nosso eu tomar conta, mas que, meu Deus, seja quebrado todo eu, todo orgulho. Enquanto Naamã queria fazer do jeito dele, ele queria mergulhar no Abana, no Fapá, em outros rios, enquanto ele queria do jeito dele, meu Deus, não estava dando certo. Mas quando ele resolveu fazer do jeito que foi determinado,
meu Deus, o milagre aconteceu na vida dele. Deus, não deixa essas pessoas voltarem para casa sem um milagre, voltarem para casa, meu Deus, chateadas, oprimidas, dominadas pelo ódio, pela mágoa, pela infidelidade, dominadas, meu Deus, por as coisas negativas que o Senhor diz para nós não fazermos, mas abandonarmos. Meu Deus, que essa pessoa tenha força para abandonar, ela venha dentro de si, que seja algo verdadeiro, não algo de boca para fora, mas algo lá do fundo do coração. Ela venha assumir o compromisso, e uma vez ela assumindo o compromisso, não será necessário ninguém, meu Deus, ficar cobrando nada dela, porque a cobrança virá dela mesmo. Lá no coração dela, ela vai se cobrar, ela vai vigiar, ela vai se policiar. Oh, meu Deus, então ajuda esse povo, Pai, ajuda esse coração, ajuda essa mente, meu Pai. Oh, meu Deus, que essa pessoa, ela venha se firmar naquilo que foi anunciado aqui para ela. Oh, em nome de Jesus, e que ela venha ouvir a tua palavra, Deus, independente de quem estiver pregando, se for uma pessoa de destaque, um pregador de destaque famoso, ela vem ouvir. Mas se for, meu Deus, aquele que está iniciando, ou aquele, meu Deus, que nem título de pregador tem, mas é uma pessoa que o Senhor vai usar para dar a palavra, ela vem ouvir. É como aquela escrava, meu Deus, meu Deus, aquela escrava, a mulher de Naamã ouviu ela, o Naamã também ouviu, ele até começou no bom caminho, mas depois ele não quis mais ouvir, não quis mais aceitar. Pai, que esse povo venha permanecer. Diga: Senhor, meu Deus, diga: meu Pai, me ajuda a permanecer na tua presença. Diga: permanecer na fidelidade com o Senhor, que eu seja fiel, não agora apenas, não só esse mês, mas para sempre. Diga: que eu seja fiel até a morte, e assim eu receberei a coroa da vida eterna. Obrigado, meu Deus. Amém. Pode aplaudir esse Deus. Toma posse da sua vitória. Fiel até a morte. Essa mudança aconteça lá no seu interior, para que ninguém te cobre, não seja necessário, as pessoas lhe cobrar, mas você é que vai se cobrar lá no seu interior. Você vai se policiar, vai